Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Voltamos para mais uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio, aqui com o professor Luiz Henrique. Na aula anterior, nossa aula 55, nós vimos Schiller e Educação Estética. E na aula de hoje, aula número 56, nós vamos continuar falando de Schiller e Educação Estética. Então, Schiller e Educação Estética, parte 2. Os objetivos da aula continuam o mesmo: introduzir e apresentar conceitos, definições e abordagens do pensamento de Schiller para a disciplina de estética. Relembrando, então aqui nós vamos lembrar um pouco da biografia do Schiller, que a biografia e sua produção literária e filosófica andam juntos. Então, Johann Christopher Friedrich von Schiller nasceu em Marbach am Neckar, a 10 de novembro de 1759, e morreu em Weimar, a 9 de maio de 1805. Conhecido apenas no mundo literário e filosófico por Friedrich Schiller, foi um poeta, filósofo, médico e historiador alemão. Schiller foi um dos grandes homens de letras da Alemanha do século XVIII e foi um dos principais representantes do classicismo de Weimar e um dos precursores do romantismo alemão. Sua amizade com Goethe rendeu troca de cartas que ficou famosa na literatura alemã. Tão famosa que gerou um livro. As cartas entre Schiller e Goethe são um livro, até hoje, muito lido pelos apreciadores e estudiosos de literatura alemã. Foi educado para ser pastor e, desde cedo, com 5 anos de idade, aprendeu grego e latim. No entanto, como nós já vimos, por um roupão de adolescente, se inscreve na Academia Militar. Em 1773, ingressa na carreira militar e, após 2 anos, desiste. Em 1775, ingressa no curso de medicina, no qual não se apaixona pelas ciências biológicas, mas, outra contradição da vida de Schiller, acaba se apaixonando pela literatura clássica, em especial Plutarco e Shakespeare. E também, nessa época de estudante de medicina, se envolve com o movimento Sturmdrang, que é um movimento literário de renovação poética alemã. Friedrich Schiller, após se formar em medicina, trabalha como dramaturgo do teatro de Mannheim e escreve várias peças. Adoece com malária. Como já vimos, ele vai ter enfermidades muito graves que vão fazer com que ele venha a falecer cedo, comparado aos seus colegas e filósofos da época. É socorrido pelos amigos e escreve Ode à Alegria, imortalizada na 9ª Sinfonia de Beethoven. Cabe novamente o destaque aqui. Aquela parte cantada ali da 9ª Sinfonia de Beethoven, que o pessoal acha a mais bonita e a mais alegre, certo? A parte da letra vem dessa poesia do Schiller que ele fez para os amigos que o socorreram num grande momento de angústia, tristeza e doença. Em 1788, aceita a cátedra de professor de História e Filosofia na Universidade de Iena. Em 1790, casa-se e tem 4 filhos. Mais uma vez, acometido por uma doença grave. Adoece de tuberculose e novamente recebe socorro, agora de 2 nobres. Então, além dos amigos, nós tivemos ali um príncipe e um conde que aportam financeiramente dinheiro para que ele continue dando as boas aulas que ele dava na universidade e principalmente produzindo literatura, poesia, romance, filosofia e história. Nesta época, produz escritos clássicos, como As Cartas sobre a Educação Estética do Homem, que é o tema central dessa nossa aula, Sobre a Graça e a Dignidade e a História da Guerra dos 30 Anos. Atividade 1. Quais obras de Schiller se destacam no período em que ele tornou-se professor universitário? Pensem, reflitam e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade. Atividade 1. Quais as obras de Schiller se destacam no período em que ele tornou-se professor universitário? A. Cartas sobre educação estética, sobre a graça e dignidade. E. História da Guerra dos 30 Anos. Intriga e Amor, Dom Carlos e Wallenstein. A Moreninha e o Caboclo. Não tem nada a ver com Schiller. A Fatalidade e a Amada. Também não tem muito a ver. Então, qual seria a resposta correta? Letra A. Cartas sobre a educação estética, sobre a graça e dignidade e a história da Guerra dos 30 Anos. A educação estética. Aqui é bom relembrar que nós estamos retomando aqui o finalzinho da aula anterior, certo? E destacar que as cartas sobre a educação estética do homem, ou as cartas sobre a educação estética da humanidade, ou do ser humano, a palavra em alemão pode ter essas três traduções, homem, humanidade ou ser humano, ela é escrita por Schiller numa época em que os intelectuais alemães, ou a grande maioria dos intelectuais alemães, estava muito decepcionado com a Revolução Francesa. Por quê? Como nós vimos, inclusive nas aulas de Kant e de Hegel, muitos intelectuais alemães, fossem eles filósofos, poetas, escritores, se empolgaram muito com a ideia de uma revolução na França, que estava trazendo novos ares de governo. Falava-se numa república democrática, governada por representantes do povo, tal qual aconteceu na Revolução Norte-Americana, que gerou a independência dos Estados Unidos da América, daquelas 13 colônias originais. Só que, na França, depois de um certo tempo, a Revolução foge ao controle, perde o controle, e ela descamba numa violência generalizada. Tanto que alguns ironizam que as principais vítimas da Revolução Francesa foram os próprios líderes da Revolução. Todos acabaram mortos na famosa guilhotina. Então, esse período conhecido como terror da Revolução Francesa, de violência generalizada e sem controle nenhum, fez com que muitos intelectuais se decepcionassem com a Revolução Francesa, muitos intelectuais alemães. Alguns ficaram meio deprimidos e em silêncio, outros se colocaram contra a Revolução, mudaram de posição, e alguns tentaram colocar uma resposta ou uma explicação, mesmo que não fosse uma resposta, que é o caso do nosso querido Schiller. Ele tentou explicar por que a Revolução deu errada, escrevendo sobre uma educação estética do homem, mostrando que faltou ali uma educação estética para o homem para fazer a Revolução da maneira correta. Faltou o quê? Uma parte cultural desenvolvida junto com a parte social. Okay? Então, a obra, a educação, Cartas sobre a Educação Estética do Homem, é uma obra que mostra como elevar o caráter moral de um povo, primeiro tocando suas almas com a beleza. Né? Somente através do portão da manhã da beleza é possível entrar na terra do conhecimento, segundo Schiller. Então vejam que a proposta dessa educação estética do homem é mostrar para nós que a sociedade deve ser educada e, posteriormente, modificada. Ou, melhor dizendo, a grande revolução vem pela educação. Uma sociedade educada, produtora de cultura, com um olhar estético para a vida, não apenas aquele olhar estético elitista da arte, a arte para quem pode pagar, mas a arte vista no seu próprio modo de ser, o jeito como que você vive, o jeito como que você trabalha, o jeito como você expressa o seu amor pela sua namorada e posteriormente o seu amor pela sua família, esposa e filhos, tudo isso daí é estética e tudo isso necessita o quê? De uma educação. E é esse o principal mote, a principal ideia da obra do Schiller. Como educar a sociedade para fazer essa verdadeira revolução, que vem pela cultura e pela educação. Atividade 2. Qual o principal objetivo das cartas sobre a educação estética do homem de Schiller? Pensem, reflitam, elaborem uma resposta e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade. Atividade 2. Qual o principal objetivo das cartas sobre a educação estética do homem de Schiller? Lembrando sempre que a resposta colocada aqui é uma sugestão de resposta, uma ideia central para a sua resposta. A resposta produzida por você em casa não precisa, e na realidade não deve, estar igual à resposta colocada aqui. Apenas os eixos centrais que nós vamos destacar para vocês. Então, sugestão de resposta. A obra mostra como elevar o caráter moral de um povo, primeiro tocando suas almas com a beleza, e somente através do portão da Manhã da Beleza é possível entrar na terra do conhecimento. Então, o que importa aqui para a resposta? Você dizer que o Schiller tinha a intenção de elevar o caráter moral de um povo pela beleza. Então, essa parte aqui, inclusive com uma linguagem romântica, de exaltação à beleza, não precisa ter. Qual que é a ideia central? Elevar o caráter moral de um povo, ou de uma sociedade, ou de uma nação, pode usar povo, sociedade e nação, não tem problema. Elevar o caráter moral de um povo, uma sociedade ou uma nação, pela beleza, pela arte, pela cultura, que se dá através do quê? Da educação. Não tem como pensar arte e cultura cindida, separada da educação. Elas andam juntas ali, para e passo. Ok? Continuando a falar sobre a educação estética do homem. A teoria estética de Schiller vislumbrou a arte como um meio de educar o homem para a liberdade e inspirou a produção literária alemã que busca relacionar os princípios teorizados em sua filosofia. Pessoal, isso aqui é muito importante. A estética do Schiller é a primeira teoria estética que vai ver um sentido educacional, formativo para a arte. Então a arte da época, teatro, música, romance, poesia, deveria ser pensada como algo que está educando as pessoas. Então, por mais que as pessoas não tivessem uma educação avançada, o que hoje seria ali ensino médio completo e universidade, mas a partir do momento que ela ler qualquer escritor, ler qualquer estilo, a partir do momento que ela leia uma poesia, ou leia um romance, ou leia uma história, que ela se interessa pela história da cidade e tal, esses escritos, fossem poesia, romance, os escritos de história, estariam formando a pessoa no sentido de educar a pessoa. E educando como? Como uma visão estética. E a partir dessa visão estética, ela saberia tomar decisões morais, políticas e epistemológicas. Então, o Schiller é o primeiro a ver esse caráter pedagógico da arte, no sentido de que é possível educar pela arte. É possível ter uma educação estética de um povo, de uma nação, de uma sociedade. Okay? O trânsito de Schiller pela literatura, história e filosofia permitiu a idealização dos passos que idealmente deveriam ser dados pela Revolução Francesa e criou a abertura para uma revolução do espírito. Essa proposta do Schiller vai ficar muito forte no século XIX alemão, certo? Os intelectuais alemães, fossem eles filósofos, poetas ou escritores de romance no século XIX, vão ter muito forte essa questão do chamado romance de formação, aonde a produção literária, filosófica, poética, artística, teatral, ela deve ter um caráter educativo. Ela não deve se ater à obra em si, mas eu produzo para um público que se educa ao ler a minha obra. Eu produzo para um público que está sendo educado ao assistir a peça de teatro que eu, ator, enceno. Então essa questão vai ser muito forte. E os alemães vão bater muito no quê? Que a verdadeira revolução vem pela cultura, vem pela educação. Então educação, cultura é igual a criar o novo, criar o revolucionário para os alemães. Ok? Também fazendo essa parte aqui. Revolução para os alemães tem muito a ver com a questão cultural e educacional, e não tanto com guerras, lutas armadas, etc. E para eles, como que você atinge a liberdade? Você atinge a liberdade pela educação e pela cultura, e não apenas mudar de poder. Essa é a visão que eles têm do fracasso da Revolução Francesa. Não adianta mudar o poder se o povo não está preparado para essa mudança de poder. Ok?
A estética de Schiller deu ensejo a uma visão de arte que possui utilidade em si mesma e estabeleceu o teatro da tragédia como instituição moral capaz de proporcionar ao homem aptidão para a liberdade. Isso aqui é uma característica romântica. Toda arte é livre e educa o quê? Educa pessoas para serem livres. Não é à toa que os românticos brasileiros vão ser todos abolicionistas contra a escravidão. Porque só existe uma sociedade educada quando existe liberdade. E existe liberdade por quê? Porque a educação e a cultura da sociedade deram certo. Ok? Atividade 3. Qual o resultado da estética proposta por Schiller? Pensem, reflitam e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos ver a resposta da atividade. Atividade 3. Qual o resultado da estética proposta por Schiller? Letra A. Um elogio ao período napoleônico? Será? Lembre-se que o Napoleão coloca uma monarquia, um império na França. O pessoal queria isso? Não parece muito romântico defender o Napoleão. B. O teatro, especialmente as peças de comédia, como capaz de proporcionar ao homem aptidão para a metafísica? Schiller, metafísica? Não, né? Schiller estava mais numa pegada ali estética, história, etc. C. O teatro, especialmente as peças de tragédia, como capaz de proporcionar ao homem aptidão para a liberdade? Opa! Teatro, capacidade de proporcionar ao homem aptidão para a liberdade, teatro, educação para a liberdade, isso sim parece estar mais adequado ao pensamento de Schiller. Um elogio antes da Revolução Francesa? Não. Lembre-se que a maioria dos intelectuais alemães, incluindo Schiller, apoiaram o início da Revolução Francesa. É o novo, é a vida nova, etc. Então, qual que é a resposta correta? Letra C. O teatro, especialmente as peças de tragédia, como capaz de proporcionar ao homem a aptidão para a liberdade. Momento Enem. Então, pessoal, chegamos ao nosso Momento Enem, onde tratamos de questões preferencialmente do Enem. Por que preferencialmente? Nós podemos usar questões do Enem, podemos usar questões de vestibulares que tenham a exigência que o Enem cobra de vocês, ou nós aqui mesmo da equipe do Aula Paraná podemos formular questões que treinem vocês para o Enem, que tenham essa exigência do Enem. Vamos ater a questão agora. Schiller, em A Educação Estética do Homem, numa série de cartas, afirma que a cultura estética torna possível ao homem aprender a desejar mais nobremente para não ser forçado a querer de modo sublime. Olha só que interessante, o grande destaque para a questão é o que está em negrito aqui. Aprender a desejar mais nobremente. Por quê? Para não ser forçado a querer de modo sublime. Esse nobremente aqui não tem a ver com nobreza no sentido político, aqueles cargos monárquicos como barão, duque, etc. Nobremente aqui seria ter o sentimento estético de beleza, nobreza no sentido da beleza, ok? O comando. A esse respeito, segundo o autor, qual autor? Schiller, é correto afirmar que... Opções de resposta. Letra A. O homem pode ir além do dever e cultivar sua sensibilidade a ponto de seus desejos coincidirem ao máximo com as exigências da moral? B. As exigências da sensibilidade devem valer também no âmbito da moralidade, matizando a exigência da lei moral e reconciliando dever e felicidade? C. As leis da natureza sensível e da natureza racional devem ser ambas submetidas às leis da beleza, realizando plenamente a natureza humana. D. O dever, por si só, não tem acesso ao homem sensível, dependendo da beleza, para que possa ter sobre ele, o homem, uma força determinante. Pensem, reflitam e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos ver agora a resposta mais adequada a essa questão. Resposta é letra A. O homem pode ir além do dever e cultivar sua sensibilidade a ponto de seus desejos coincidirem ao máximo com as exigências da moral. Lembrem que esse é o tema central que nós vimos ali no final da primeira aula e batemos muito agora nos últimos 2 blocos anteriores. O que o Schiller entende por educação estética? O que é educar a sociedade de maneira estética? Lembrem que ele escreve esse livro com essa decepção daquela violência generalizada da Revolução Francesa, o período chamado de terror da Revolução Francesa. E o que ele vai propor para nós? Justamente a ideia da letra A, que o homem, aqui pense o homem enquanto ser humano, pode ir além do dever e cultivar a sensibilidade. O que é cultivar a sensibilidade? Ter esse olhar estético sobre a vida. Não um olhar estético sobre a obra de arte, o teatro, a pintura, a escultura, sobre a sua vida. Você pode ter uma vida pacata, normal, de classe média ou até mesmo pobre, mas ter esse olhar estético da vida, essa sensibilidade sobre como você vive, ok? Cultivar a sensibilidade a ponto de seus desejos coincidirem ao máximo com as exigências da moral. Então esse cultivo estético é um cultivo que entra em sintonia com a moralidade, a ética e a política da sua sociedade, ok? Pessoal, nós vimos na aula de hoje um rememoramento, uma lembrança da biografia estética do Schiller e como ela influenciou o seu pensamento, os seus escritos poéticos, de romance, de teatro e de filosofia. Vimos em detalhe, de maneira mais aprofundada, o que o Schiller pretende e entende como estética e qual a possibilidade estética do homem, como que se educa esteticamente uma sociedade. E no momento Enem, trabalhamos ali uma questão possível com características de Enem para que vocês se preparem para pensar a estética, o Schiller, o pensamento romântico que vem depois do Schiller a partir dessa pretensão de educação estética do homem. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, fiquem bem, fiquem em casa, um grande abraço.